Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu estou ótima! Vamos começar hoje a aula, né, sexto ano, falando sobre teatro de sombras, né, uma segunda aula falando sobre teatro de sombras. E a gente vai começar, assim, bem rapidinho. Eu sou a professora Dini, professora de arte de vocês, e era uma vez... Bom, como é que começou o teatro de sombras? O teatro de sombra começou com uma fábula, uma historinha, não é? Lá pelas bandas da China. Um imperador chamado Yu Ti, não é? Perdeu a sua bailarina preferida. Ele era louco, apaixonado por essa bailarina. E ela veio a falecer. Ele olhou para o grão-vizir dele e disse: você vai ter que tirar ela da sombra da morte. Você vai ter que tirar ela das sombras, ok? Senão eu vou cortar a sua cabeça. Aí, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Simplesmente, ele cortou a pele fininha de um peixe, olhou contra a luz, aí mandou colocar um pano, tá? Contra o sol, lá no pátio do palácio, organizou um evento lindo, né? E aquela pele de peixe ele revestiu com a imagem de uma bailarina. E ele fez, ao som de flautas, a bailarina voltar a dançar, manipulada, claro, e vestida, né, dentro desses moldes. E o imperador ficou feliz da vida e não cortou a cabeça do rapaz, gente? Pois é. Agora, vamos chegar numa leitura de imagem legal? Solta na tela aí, galera. Vi um gafanhoto que ali cantava. Ló, 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 ló. Olá, senhor gafanhoto. Olha aí, o teatro de sombras ele é uma arte muito antiga, tá? Sua origem vem desde o período da pré-história, onde os homens já se encantavam com suas sombras movendo-se nas paredes das cavernas, ou seja, é bem antigo, né, gente? E algumas mães, na época, teriam desenvolvido o teatro de dedos, né? Projetando sombras diversas com as mãos para distrair seus filhos. Isso aí a gente falou num outro momento. Essa arte ela consiste em uma projeção sobre paredes, tela de linho, pode ser de figuras humanas, animais ou objetos. O espetáculo costuma atrair multidões graças ao encanto artístico que se espalhou, tá, pela Europa, né? Veio do Oriente para a Europa, até chegar ao Brasil, fazendo também muito sucesso. É originário da China, surgindo por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Consiste na manipulação de um bonequinho de varas entre uma luz e uma tela. O que faz com que o espectador, sentado diante da tela, viaje apenas, tá? E veja apenas, viaje na história que está sendo contada através das sombras do boneco. Encantador, né, gente? Continuando. O teatro de sombras ele é considerado patrimônio cultural intangível. Você não pode pegar, né, gente? Uma apresentação, vou tocar numa apresentação. Não, você não toca na apresentação. Então, é intangível. Tangível é aquilo que a gente pode pegar. Tamanha sua relevância na história chinesa. Olha só, gente. Por quê? Por que essa relevância? Opa, antes da leitura de imagem, deixa eu explicar a vocês por que essa relevância. Bom, essa relevância se dá porque antigamente não se escrevia livro de história. Vocês sabem que no passado não se escrevia livro de história. O que se escrevia, né, o que se falava, era através de teatro, era através de cantigas, era através de músicas, né? Então, se passava de uma geração para outra, a história de um lugarejo, a história de uma determinada pessoa, tá? Através do teatro de sombras, né? Contando a história do vilarejo, enfim. Gente, para dar um bom dia aqui para vocês, bem rapidinho, porque a aula hoje está curtinha, eu estou aqui com a minha parceira Vilma. Vamos dar bom dia, né, Vilma? Bom dia, minha gente. Bora lá, tô adorando, Gini. Tantas memórias, né, no Teatro de Sombras. Há várias memórias, muitas. Por quê? Porque é a partir dali que se conta a história. A contação de histórias,
não é? Ela pode ser feita você interpretando o personagem, ou ela pode ser feita você cantando, ou ela pode ser feita através do teatro de sombras. Né? E nisso você pode contar a história da sua vida, a história da vida do lugar de onde você veio, dessa forma mais lúdica. Vamos ver um pouquinho? Des werten Bruders, noch das Gedächtnis frisch, das unserem Herzen Trauer geziemt und dem ganzen Reich in eine Stirn des Grames sich zu falten, doch hat Verstand, Natur... Outro. Esse a gente vai conseguir entender. Muito bom esse, muito né? bom esse, né? História do Saci, pessoal. E essa manipulação, ela é... Ah, ainda não, calma. A próxima, essa é outra manipulação. Vou falar primeiro dessa manipulação que a gente viu. Deixa eu baixar aqui o som para vocês, vamos voltar a ela, né? Opa, não. Essa outra. Bom, essa manipulação de bonecos é aquela mais javanesa, estilo javanês. É aquela onde o palitinho, ele fica colado no personagem, tá? Você cola no personagem e faz a manipulação. Só que ela é híbrida, porque eu notei que o cavalinho, não, que o Saci, um desses bonecos aí, ele tem articulação, tá? Que é a maneira chinesa de fabricar, de fazer os bonecos. Qual o melhor, professora? Bom, todos dois contam histórias e são lindos, tanto o chinês quanto o javanês, tá? Mas o javanês ele é mais prático para nós, na escola, fazermos, que é o que eu gostaria que vocês fizessem, né? Bom, e o teatro de animação ele chegou no Brasil e vocês viram aí, antes a gente viu história europeia, tá? Aquele que o pessoal falava em alemão e tal. Pronto, era um Shakespeare em alemão, foi de propósito, sim, para vocês verem que passou China, Europa e chegou ao Brasil. Né? E na Europa, vocês viram que é bem suntuoso, né? É uma coisa que se faz bem no teatro grandão mesmo, não aquele menor que a gente faz aqui, com pessoas. Já é, assim, uma tradição. E aqui chegou pra gente também, né? E se usa muito na escola. A gente pode fazer seminários e abrir o seminário com um teatro de sombras, tá? A gente pode contar uma história relacionada ao assunto de ciências e abrir a apresentação da Feira de Ciências. E assim o Teatro de Sombras ele é isso, ele é didático, ou seja, ele foi feito para ensinar. Bom, e o teatro de animação, tá? É uma linguagem teatral que é extremamente usado, sempre foi, para entretenimento, não é? E também para a educação. Agora a gente vai ver. Toca na tela. Padre, con adesso il canteo. Parimenti? Pantalone, ascoltami.
La tua ragazza deve ritornarmi. Non esiste di migliore partita che io. Bom, aquele foi animado. Mas é teatro de sombras? Não, ele virou o quê? Stop motion, ele tá no vídeo. Então, muitas vezes, eu queria tirar essa dúvida de vocês também. Professora, o stop motion, quando ele é feito, o teatro de sombras, e fica só as sombras, mas é no vídeo. E foi tirado frame por frame, ou seja, com as características técnicas de vídeo. Então, ele já não é... agora, se você filmar uma apresentação, é teatro de sombras, que foi filmado. Mas, se você fizer um vídeo com esses bonecos, mesmo que tenha a luz de fundo, é uma animação computadorizada, é uma animação feita por vídeo, né? O vídeo animação. Então, existe já essa diferença, mas a raiz, a gente sabe de onde veio, né? Da manipulação de bonecos, tá? Joga aí na tela, pessoal. O teatro de sombra contemporâneo tem seus principais centros na Europa, na América do Norte, no Japão, na Austrália. Então, esse teatro ele tem 3 formas distintas. Teatro de sombras, com bonecos e objetos, teatro de sombras usando somente as mãos e teatro de sombra corpórea, utilizando o corpo humano. Olha aí o corpóreo. Onde elas estão contracenando e contando a história com o corpo, tá? Essa é uma abertura, eles fizeram uma abertura e era que estava commons, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o ator, o manipulador, né? Porque o manipulador, ele é um ator, isso aí eu te trouxe essa foto de propósito do teatro javanês, para vocês verem os atores manipuladores manipulando os bonecos muito bem feitos e a técnica do palitinho. A manipulação da sombra para o espetáculo, ela exige que os atores tenham precisão, sincronia em seus movimentos e falas, né? O que vai exigir deles o quê? Ensaio, talento, dedicação e seriedade. Então, se vocês forem fazer o teatro de sombra de vocês, gravar a apresentação de vocês para trazer para o Ensine... Pensou que eu não ia falar do Ensine, né? Eita, vou trazer o professor Kilson aqui, viu, gente? Eu e o professor Kilson vamos fazer uma chamadinha para vocês, né? Eu, professor Kilson, e vou arrastar também Vilma com a gente. Ela tá sempre com a gente, minha gente. Legal, isso aí, gente, eu achei tão grande esse espetáculo, né? Uma tela enorme. Pronto, os espetáculos no Oriente, eles são assim, grandiosos. Na Europa também, Vilma. Eles são imensos, assim, é o palco inteiro. Aqui ainda é pequeno. Lá na Europa, eles fazem com o corpo, né? Então fazem balés, né? Com o corpo. Então, o teatro inteiro, o pessoal dança por trás de um pano com a luz. É bem maravilhoso. Legal, bem legal. Bom, no Oriente, todos os personagens que participam do teatro de sombras são derivados de contos, de mitos chineses, o que torna esse espetáculo uma maneira de transmitir estas histórias através das gerações, como eu já tinha falado um pouquinho para vocês. Olha aí esses personagens, gente. Todos, dentro dessa leitura de imagem, a gente tem o teatro javanês, e o teatro chinês, o javanês, e esse aqui, meu Deus, esse é o chinês, né? Esse é o chinês, que a varinha fica na lateral também. Vamos falar um pouquinho de fantoche agora? Sim, vamos falar um pouquinho de fantoche. Por quê? Porque dentro das formas animadas, o fantoche também é muito forte aqui na nossa cultura. Então, eu escolhi sair um pouco do teatro de sombras e dar uma faladinha sobre os fantoches, para que vocês tivessem uma ideia, né, de como surgiu, né, essa necessidade de ter esses bonecos que pudessem representar emoções, personagens reais. Então, os fantoches, eles têm material que permite a passagem de luz, costumam ser fáceis de manipular. Com eles é possível criar imagens e movimentos bastante realistas.
durante a peça, né? Então, é possível encontrar na China apenas um especialista na confecção manual desses fantoches para o teatro de sombras. Ele é ovacionado, né, pelas pessoas que fazem, né, que participam dessa cultura, né, que exercitam essa arte. Bom, aqui a gente tem 2 exemplos de cenário, tá? Esse cenário aqui, onde tem a menina, numa casa. Este cenário, primeiro, ele foi projetado, não é? Eu projetei como iria ser no Canva. Depois, você vai e desenha no papel, um papelão bem grosso, né? E você pode fazer todos elaborar todos os desenhos que você queira nesse cenário. Esse outro cenário aqui, muito simples, mas muito lindo, que contou a história, foi feito por uma criança. Agora, hora de fazer. Vamos ver como é que se faz? Materiais: caixa de papelão, tampa de caixa de sapato, tesoura sem ponta, papel de seda, papel vegetal, papel manteiga, cola, papel preto ou tinta preta para pintar a figura, que fica bem melhor. Em uma tampa de caixa de sapato ou caixa de papelão, você desenha um retângulo, conforme você está vendo aí na imagem, tá? Então, aí você vai recortar o retângulo desenhado na caixa com uma tesoura sem ponta, por favor, para não se cortar, ok? Se for usar estilete, chama a mamãe e o papai ou quem for responsável por você. Depois você vai colar folha de papel vegetal ou papel manteiga, né? Aquele que a gente usa na cozinha para fazer bolo. Pronto. Ou papel de seda. Aí você vai recortar os personagens da sua história depois nesse papel preto aqui embaixo, olha, tá? Recorta os personagens da sua história em uma folha de cor preta, ou como opção poderá pintar uma folha com a tinta preta, né? E aí, nesse caso, você vai ter que usar uma folha mais dura para não emelecar o papel, né? Como uma capa de caderno velho, um papelão fino, para não sair tudo melecado. Recorte e cole varetas nos seus personagens. Olha aí. Ilumine a caixa e os personagens com uma lanterna enquanto manipula seus personagens. Seu teatro de sombras está pronto, agora é só se apresentar. A atividade proposta, vamos propor essa atividade aí para vocês, tá? Combine com seu professor ou professora para seguir o passo a passo, construir o cenário do seu teatro de sombras e se prepare para viver lindas histórias. Gravar essas histórias e trazer para o Ensine. Seu professor de arte tem o link do Ensine, sim. Vai abrir em novembro, viu? Novembro para dezembro. E espero que vocês tenham gostado. Vamos nos despedir, Vilma? Vamos sim. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço enorme e tenham um final de semana bem gostoso. Com Teatro de Sombras.